Fala galera! Hoje começa simplesmente a fase mais insana, imprevisível e emocionante de toda a temporada da NFL, os playoffs. Se você acompanha futebol americano mais por curiosidade, assiste a alguns jogos soltos ou sempre fica meio perdido quando chega janeiro e todo mundo começa a falar de Wild Card. Divisional Round, final de conferência e Super Bowl. Fica tranquilo porque a ideia desse vídeo é te explicar tudo isso de um jeito simples, enquanto a gente já passa pelos jogos que começam hoje, pelos times que estão em campo, pelas campanhas que eles fizeram até aqui e, claro, pelo caminho completo até o grande jogo que decide o campeão da temporada. Para começar do começo, os playoffs da NFL funcionam como um grande mata-mata. A temporada regular serve basicamente como uma longa classificação, com 32 times jogando durante meses para definir quem merece seguir vivo na disputa pelo título. Quando essa fase acaba, apenas 14 equipes continuam sonhando com o Super Bowl. 7 da Conferência Americana, a AFC, e 7 da Conferência Nacional, a NFC. Dentro de cada conferência, 4 times se classificam por terem vencido suas divisões, e outros 3 entram como wild cards, ou seja, não ganharam a divisão, mas tiveram campanhas melhores do que a maioria dos concorrentes. A partir daí, não tem mais margem para erro. Perdeu. Acabou a temporada. Esses 14 times são organizados em uma classificação chamada de seed, que nada mais é do que uma ordem baseada no desempenho ao longo do ano. Enquanto a maioria dos times precisa entrar em campo já nesta rodada de wildcard, 2 times têm um privilégio importante: o descanso. Em cada conferência, o time que terminou a temporada regular com a melhor campanha garante o primeiro seed e não joga agora. Isso significa uma semana a mais de preparação, menos desgaste físico e a vantagem de esperar o adversário já sabendo quem vem do wildcard. Na AFC, quem ficou com essa posição foi o Denver Broncos e na NFC, o Seattle Seahawks. Esses 2 times só entram em campo na próxima fase, a Divisional Round, descansados e com o mando de campo a favor. Hoje já temos confrontos decisivos, com times que chegam em situações bem diferentes. De um lado, equipes que tiveram campanhas sólidas, venceram jogos importantes e entram como favoritas. Do outro, times que brigaram até a última rodada, se classificaram no limite, mas carregam aquele espírito perigoso de quem não tem nada a perder. Um dos jogos de hoje coloca frente a frente o Los Angeles Rams e o Carolina Panthers. Os Rams chegam com uma campanha mais consistente, mostrando força ofensiva ao longo da temporada e conseguindo se impor contra adversários diretos. Já os Panthers, mesmo com altos e baixos durante o ano, conseguiram o título de divisão e agora jogam em casa, com apoio da torcida, tentando provar que campanha de temporada regular nem sempre define quem é mais forte em janeiro. Ainda hoje, outro jogo que chama muita atenção é o clássico entre Green Bay Packers e Chicago Bears. Esse é aquele tipo de confronto que vai muito além da campanha recente. São 2 times históricos, com uma rivalidade que atravessa décadas e que se enfrentam agora em um cenário de tudo ou nada. Os Bears chegam mais confiantes, com uma temporada mais estável e jogando diante da sua torcida, enquanto os Packers entram como azarões perigosos, acostumados a crescer justamente quando ninguém aposta neles. Em playoffs, rivalidade pesa, pressão pesa e tradição muitas vezes entra em campo junto com os jogadores. A rodada de Wild Card continua no domingo, com jogos que prometem ainda mais emoção. Buffalo Bills e Jacksonville Jaguars se enfrentam em um duelo de AFC que coloca frente a frente um time que já bateu na trave várias vezes nos últimos anos e outro que vem tentando se consolidar como uma força real na conferência. Os Bills têm talento, experiência e sabem jogar sob pressão, mas precisam provar isso fora de casa. Já os Jaguars apostam na regularidade que mostraram ao longo da temporada e no fator mando de campo para avançar. No mesmo dia, o confronto entre Eagles e Niners é facilmente um dos mais aguardados do Wild Card, reunindo 2 elencos fortes, físicos e acostumados a jogos grandes daqueles que poderiam muito bem ser finais de conferência,
mas que acabam acontecendo logo de cara. Ainda no domingo à noite, Chargers e Patriots entram em campo em um duelo que mistura gerações. De um lado, um time jovem, talentoso e explosivo que busca finalmente transformar potencial em resultado. Do outro, uma franquia histórica acostumada a playoffs, que mesmo sem o mesmo brilho de outros anos, continua sendo extremamente difícil de ser eliminado. E fechando essa primeira fase, na segunda-feira, Texans e Steelers se enfrentam em um jogo que simboliza bem o espírito do Wild Card. Juventude contra tradição, um time em ascensão contra outro que parece nunca sair do radar quando o assunto é jogo grande. Depois dessa rodada inicial, a competição afunila de verdade. Quem vencer avança para a Divisional Round, quando entram em campo os dois times que descansaram na primeira semana. Agora são apenas 8 equipes, 4 de cada conferência, e o nível de intensidade sobe ainda mais. Nessa fase, os confrontos são definidos de acordo com a classificação, sempre colocando o melhor seed contra o pior classificado que avançou, o que, teoricamente, recompensa quem fez uma grande temporada regular. É aqui que muitos favoritos caem, porque o desgaste começa a pesar. Os elencos ficam mais curtos, e cada detalhe, cada erro, cada falta cometida pode decidir um jogo inteiro. Os vencedores da Divisional avançam para as finais de conferência, quando restam apenas 2 times na AFC e 2 na NFC. Esses jogos são, para muitos torcedores, até mais tensos do que o próprio Super Bowl, porque definem quem vai ter o direito de disputar o título. É o último obstáculo antes do maior palco do futebol americano, e normalmente são partidas equilibradas, físicas e decididas nos detalhes, com defesas pressionando ao máximo e ataques tentando minimizar erros. Então, finalmente, chegamos ao Super Bowl. O Super Bowl 60 acontece no dia 8 de fevereiro de 2026, no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. É um jogo único, em campo neutro, que para completamente o mundo do esporte. Não é apenas uma final, é um evento global, com um show no intervalo, comerciais milionários e uma audiência gigantesca. Mas no meio de tudo isso, o que realmente importa é o que acontece dentro do campo. 2 times, uma temporada inteira em jogo e a chance de levantar o troféu Vince Lombardi e entrar para a história da NFL. Ao longo desses playoffs, alguns pontos merecem muita atenção. Times tradicionais costumam crescer em jogos grandes, mesmo quando não são favoritos. Jogar em casa pode ser decisivo, principalmente em cidades onde o frio, o vento ou a pressão da torcida fazem diferença. Quarterbacks que conseguem manter a calma sob pressão costumam se destacar, enquanto erros bobos, turnovers e decisões precipitadas quase sempre custam caro. E claro, sempre existe aquele time que ninguém espera, mas que embala na hora certa e começa a derrubar favoritos pelo caminho. Bom, agora que você já entende como funcionam os playoffs e está atualizado de tudo que vem por aí, eu quero saber de você. E aí, já tem seu favorito para levar o título da temporada? Acha que algum azarão pode surpreender? Deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!